Olá, pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos. Agora começando o Metrópole Saúde aqui na sua Rádio Metrópole, hoje terça-feira, dia 12 de dezembro. E a gente conversa aqui, como eu falei agora há pouco, com o Dr. Durval Crachete, ele que é anestesiologista e também especialista em clínica de dor, lá da Clínica de Terapia da Dor, também editor-chefe da Revista Brasileira de Dor. A gente então vai falar sobre como se livrar das dores com o uso dos bloqueios anestésicos, de que forma eles podem entrar aí no tratamento e ajudar a aliviar esse sintoma, que eu acho que de todos é o pior, porque conviver com dor ninguém consegue, né? Eu já vou dar boa tarde a ele. Seja bem-vindo, doutor Durval. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado de estar aqui, né? É sempre bom poder falar sobre dor crônica e aguda, já que é o meu objeto de trabalho. Com certeza, a gente vai falar bastante, acredito que muita gente vai se identificar com esse tema, mas já queria convidar os nossos ouvintes a participar conosco. Ligue para cá, o telefone é o 3505-5000, Zé Silva aí na operação de áudio, aguardando sua ligação. Tem também o metro1.com.br, onde você fica bem informado com as principais notícias do dia e ainda manda sua mensagem aqui pro estúdio, mas pode também utilizar o WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258. Aqui a postos, aguardando a participação de vocês. E já para abrir aqui nosso programa e nossos ouvintes se entenderem, vamos falar um pouquinho o que são os bloqueios anestésicos, né? E se existem tipos diferentes. Não, existem vários tipos de bloqueios anestésicos. Os bloqueios é um bloqueio reversível da condução nervosa de um nervo periférico ou de um plexo nervoso. No caso, em clínica de dor, nós podemos fazer tanto o bloqueio de um nervo periférico, que é um nervo que, por exemplo, que inerva só a mão, ou então fazer um bloqueio de um plexo nervoso, que é um nervo que inerva todo o braço. Seria uma área maior. Então, uma área maior. Então, existem diversas maneiras de se fazer um bloqueio, e o que caracteriza realmente é a reversão. As pessoas ficam muito assustadas. Meu Deus, e se ficar dormente o lugar, e se ficar pesado o lugar, se eu não conseguir mexer? Aí eu garanto que vai reverter, porque pela própria definição é uma situação reversível. E a gente deve diferenciar, Stephanie, de bloqueio de infiltração. Infiltração, normalmente, é uma injeção intra-articular, na articulação. É o que você faz, por exemplo, no tratamento da dor articular, de um joelho com artrose, ou de um ombro com tendinite grave, ou de uma bursite de quadril. Aí é totalmente diferente de um bloqueio anestésico. E também temos uma condição que nós chamamos de infiltração de ponto de gatilho, ou o próprio bloqueio de ponto de gatilho, quando você injeta anestésico local no músculo e acaba bloqueando aquelas finas raízes nervosas que estão presentes no local. Perfeito, e aí de uma região específica. Essa diferenciação dos tipos de bloqueio, ela se dá por conta da substância ou mais pela localização onde ele vai ser aplicado? Não, se dá mais pela localização. E normalmente o tipo de substância, nós injetamos anestésico local, mas você pode associar com outros fármacos, mas em algumas situações bem específicas, como por exemplo o corticosteroide, né, o corticoide, dito corticoide. Então você pode associar com corticoide, pode associar com opioide, que é a morfina, pode associar com alfa-2 agonista, que é a clonidina, que é o medicamento que trata a pressão arterial, mas também tem um poder analgésico muito grande, mas em situações bem específicas. No geral, em 90% das vezes, nós fazemos somente com anestésico local bem diluído, diferente de uma anestesia, que você faz o anestésico local em uma concentração muito alta, para que a pessoa não sinta absolutamente nada. Entendi. Até para o nosso ouvinte entender, então, né, a gente está aí falando, né, de medicamentos como corticoide, né, questão de anestesia, é muito pequeno, né, a quantidade que exatamente, que é extremamente, ninguém se assustar. É pequena e segura, porque você entra na estrutura da clínica e muitas vezes as pessoas pensam que é uma estrutura de hospital. Não, é uma estrutura de clínica e normalmente é bem seguro, porque nós fazemos anestésico local extremamente diluído para que não ocorra efeitos
colaterais, né? Assim, que sejam, por exemplo, que coloque o paciente em risco de vida, como às vezes acontece, por exemplo, em anestesia por conta da concentração. Então você tem que ter uma estrutura realmente muito mais poderosa, digamos assim. Mas nós trabalhamos com doses muito seguras. E óbvio que tem pessoas que têm mais sensibilidade anestésico local e vão fazer alguns efeitos adversos. Podem ter tontura, podem ter um pouquinho de formigamento no local, porque a concentração que nós fazemos não é para fazer anestesia, mas muitas vezes pode acontecer. Mas isso não quer dizer que não seja tratável nem reversível. Mas no geral podem ter essas pequenas reações, mas também vai de caso a caso, pode ter essas pequenas reações e que a clínica tem condição de tratar. Muitas vezes o paciente, poxa, mas aqui não tem uma estrutura de se acontecer alguma coisa grave assim, é quase impossível de acontecer. A gente não diz que é impossível porque medicina não é matemática, mas temos também uma guarda, né, de emergência, se precisarmos, para encaminhamento para o hospital. Isso nunca aconteceu em 30 anos. Pois é, e já que o senhor falou, né, a respeito aí do acolhimento da clínica, eu inclusive sou paciente, já tomei o bloqueio, posso dar aqui meu depoimento, né? Aquela dor, se você comparar com a dor que o paciente sente, né, relativo, às vezes uma dor crônica, às vezes uma dor de coluna, não chega nem perto. Então, assim, para quem tem medo de dor, quem tem medo de agulha, né, pode se tranquilizar, porque é uma dor suportável. Extremamente suportável. Eu também já tomei bloqueio uma outra vez, que eu tinha uma dor muscular muito forte, mas a questão do bloqueio vem do próprio conceito de dor crônica. Dor crônica é uma dor, é uma situação de doença como outra qualquer, apesar de ser só o sintoma que se manifesta. Então, como é diabetes, como é hipertensão, você precisa sempre estar tratando. É diferente de uma dor aguda, que vai resolver em 3 dias, ou 5 dias, ou 7 dias no máximo. Uma dor crônica não, ela vai além do tempo de cura de uma lesão, então você precisa estar sempre cuidando. Nós, por exemplo, quando sugerimos o uso de bloqueios, normalmente dizemos ao paciente, não, vão ser 5 sessões ou 10 sessões. Mas esse número não é um número bem estabelecido, porque é um tratamento complementar. Ajuda bastante pacientes, por exemplo, que têm efeito colateral com medicamento. Então, quase todos os medicamentos para dor ou dão tontura, dão um pouquinho de náusea, dão um pouquinho de sonolência. Então, tem muitos pacientes que são muito sensíveis a esses efeitos adversos, e aí o bloqueio é exatamente esse contraponto. Então, eu tenho uma paciente mesmo que ela tem alergia a todos os analgésicos simples, desde pirona, paracetamol, até anti-inflamatório, inclusive esses primos todos da morfina, que é o Tilex, ou esses fármacos que comerciais, o tramadol, enfim. E que atuam também na dor, né? E daí o anestésico local é uma arma extremamente poderosa no alívio da dor e nessa forma de bloqueio de plexo nervoso. Então, por exemplo, uma dor de ombro, uma capsulite adesiva de ombro que você precisa realmente mobilizar cada vez mais um ombro que está totalmente congelado, que você não consegue mexer. Então, o bloqueio seriado de um nervo que passa aqui perto da clavícula, que é o nervo supraescapular, esse bloqueio é muito bacana em termos de resultado para ajudar o fisioterapeuta na progressão da mobilidade, da recuperação da função do ombro. Perfeito. A gente vai entender melhor essa questão também do tempo do tratamento, né? O que varia de caso a caso. A gente vai para as informações do trânsito, na sequência atender Joselito na linha 2. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços. Certificada ISO 9001. Agora também é segurança eletrônica. Boa tarde, Stephanie. Muito boa tarde a todos. O fluxo de veículos é intenso nesta tarde nos 2 sentidos da Avenida Dom João VI em Brotas. Também na saída da Avenida Luiz Viana Filho, paralela para os motoristas dirigindo em direção ao centro. E ainda na Avenida Juraci Magalhães Júnior, no sentido Shopping da Bahia. A Rua Oswaldo Cruz, em Rio Vermelho, também apresenta fluxo intenso, assim como o Largo da Calçada e a Avenida Jequitaia. Laura Lorenzo para Metrópole Saúde. Agora a gente vai atender Joselito na linha 2. Boa tarde, Joselito. Boa tarde.
Diga, querido. Parabéns pelo programa aí. Obrigada. O que é que você manda? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Pode falar, ele já está te ouvindo. Bom, o médico passou uma ressonância magnética para eu fazer. E eu estou preocupado com um problema do contraste que vai ser aplicado. E eu tenho rinite alérgica. Tem algum problema, não? Olha só, se você for alérgico, você tem que comunicar ao plantonista, ao médico, ao radiologista, e tem um esquema que eles chamam de esquema de desensibilização, que eles usam um pouquinho de corticoide, quer dizer, um pouquinho não, uma dose razoável de corticoide, um pouco de antihistamínico, que é um outro agente que você deve saber, porque você tem rinite alérgica, e daí você pode ir com segurança fazer seu tratamento, ou seja, seu exame complementar com o contraste. Então, fique tranquilo que os hospitais estão muito bem preparados para esse tipo de paciente. Pronto, Joselita. A gente está aqui recebendo hoje o Dr. Durval Kraichett, ele que é anestesiologista e especialista em clínica de dor, lá da Clínica de Terapia da Dor. A gente está falando a respeito do uso dos bloqueios anestésicos no tratamento da dor. No iniciozinho, a gente vinha falando justamente sobre o que é, né, esse bloqueio, os tipos, e entramos na questão do procedimento, né? Já falei um pouquinho, né, que tem uma dorzinha suportável, que vale a pena pelo resultado. A gente já falou aqui que esse resultado pode variar de paciente para paciente, de caso a caso. Mas eu já queria trazer aqui uma questão para o nosso ouvinte entender como é para ele entender como é feito o procedimento em si. Ele só é realizado por médicos lá na clínica, então toda essa questão de segurança do procedimento, como é que funciona lá na Clínica de Terapia da Dor? Então, para você fazer um procedimento, você tem que ter um treinamento específico. Todos os nossos médicos lá da Clínica de Terapia da Dor tem essa formação. Eles passam, a maioria já passou na Universidade Federal da Bahia por 2 anos no mínimo, então tem um treinamento intensivo em bloqueios regionais, e você precisa realmente desse treinamento, porque senão você pode fazer algo errado, como qualquer coisa, né? Então, além disso, é obrigatório você portar uma certificação, que é todo médico, por exemplo, ortopedista, anestesiologista, neurocirurgião, neurologista, eles podem fazer acupunturista podem fazer uma prova. Essa prova é de título na área de atuação em dor. Então é necessário realmente uma formação específica, e já existe residência médica em clínica de dor. Inclusive na Bahia já vai abrir uma, eu soube que vai abrir uma agora recentemente, um hospital de referência, e no Brasil, de forma que o treinamento é necessário. Então é tudo feito com muita segurança, com muito critério, isso é importante. Vamos entrar na parte aí do que é que a gente pode, né, inserir nesse tratamento com o uso dos bloqueios. Ele pode ser usado para qualquer tipo de dor, porque aqui a gente já tem perguntas sobre esporão, sobre artrite reumatoide. O bloqueio, ele pode ser utilizado em qualquer caso? Pois ou é, não? você falou uma coisa bem interessante, Stephanie. A artrite reumatoide, que leva a uma dor mais em múltiplas articulações. Então, quando você tem um comprometimento mais geral, ou seja, de várias articulações, como na artrite reumatoide, diferente de um ombro doloroso, ou da sua dor no quadril, que é uma área mais localizada, você pode fazer um tipo diferente de bloqueio. Então, os bloqueios periféricos a gente faz, né, para essas regiões mais específicas. Como eu falei do bloqueio do nervo supraescapular para o ombro doloroso. Mas na artrite reumatoide a gente utiliza anestésico local por via venosa, porque é uma dor mais generalizada. Então é um bloqueio que a gente chama bloqueio venoso, porque o anestésico local, além da qualidade de bloquear a condução nervosa, ele também tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa, e com isso uma ação analgésica. Então nesses casos específicos de artrite reumatoide, de fibromialgia, de dores mais difusas, pouco localizadas, nós indicamos o bloqueio venoso. Perfeito. E tem disponibilidade lá na clínica também, Tem, né? também. Nós fazemos normalmente com a monitoração do sistema cardiovascular e respiratório. E também é um fármaco extremamente seguro de se fazer numa clínica, porque
o anestésico local tem um tempo de ação muito curto. Apesar de ele levar uma analgesia longa, por exemplo, pode levar 1 semana, 1 mês, 3 dias, não tem uma lógica própria, mas o tempo de ação, a permanência dele no sangue, na circulação, é muito pouco. Então, você acabou de fazer a infusão, rapidamente o anestésico é eliminado e você pode mandar o paciente para casa de maneira segura. Perfeito. A gente está aqui com o Dr. Durval Krechete, ele que é anestesiologista, especialista em clínica de dor, lá da Clínica de Terapia da Dor. E aqui a pergunta de Mila era justamente sobre artrite reumatoide. Ela diz: minha mãe tem artrite reumatoide, está com artrose bem avançada nos joelhos. Ela sente muitas dores, tem dias que não consegue nem ficar em pé. Existe algum tratamento para esse problema? O bloqueio seria uma indicação? O bloqueio também é uma indicação. Nesse caso, nós podemos fazer não só um bloqueio do nervo femoral, como bloqueio do plexo lombar, como bloqueio dos nervinhos que fazem toda a inervação do joelho mais localizada. E, além disso, também uma infiltração de anestésico local com corticosteroide. Fica muito, muito bom. Tá aí. Pode procurar a clínica Mila, né? Mila, exatamente. Eu vou aproveitar até a pergunta dela. Em relação a essa questão, né, de outras terapias juntamente com os bloqueios, isso é possível? O que é que isso pode é ser sempre indicado? recomendado. Porque, por exemplo, quando nós temos um diagnóstico de uma dor, por exemplo, da artrite reumatoide, você vai tratar a artrite reumatoide e você também vai fazer analgésico para artrite reumatoide. Você pode usar, por exemplo, um opioide, um anti-inflamatório, um analgésico simples, né? No caso aqui representado em ordem ou pelo primo da morfina, ou pelo anti-inflamatório, que é normalmente de coflinato, que é o Voltaren, que todo mundo conhece, ou a dipirona, enfim. O tratamento da doença de base, no caso da artrite reumatoide, tem os biológicos que os reumatologistas utilizam muito. Então, você deve ter um médico clínico, junto com o clínico de dor, na área específica. E o bloqueio, ele sempre entra com uma terapia complementar. É importante essa consciência de que o bloqueio é uma coisa que nós fazemos a mais para reduzir os efeitos adversos dos fármacos por via oral, dos medicamentos por via oral. Então, essa ideia é interessante, que o paciente precisa ter. Das duas terapias ou da combinação de uma fisioterapia também paralela. Exatamente. E outra coisa que os fisioterapeutas às vezes comentam: não, mas se fizer o procedimento vai tirar o meu parâmetro, que é a dor. A gente nunca pensa assim. O clínico de dor é formatado a cabeça de uma outra maneira. Por exemplo, enquanto se investiga uma dor, nós tratamos. Então isso não mascara o quadro clínico a ponto de deixar que o médico não faça o diagnóstico. Então você não tem que sentir dor, ficar gritando porque tem uma suspeita de apendicite. Então tem formas de se investigar isso. Da mesma maneira, o fisioterapeuta pode ter uma programação para poder mobilizar uma articulação. Então, em um dia ele vai até X, outro dia até 2X, no outro até 3X, de modo que o bloqueio vai ajudar nessa mobilidade. Perfeito. E vai facilitar realmente a recuperação do paciente um pouco mais rápido. Essa experiência nós temos e a literatura confirma isso claramente. Então não é eu que estou falando, é a literatura mundial. E principalmente devolver a qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que conviver com a dor, eu que precisei inclusive, né, me submeter aos bloqueios, eu tenho pânico de agulha, então, mas eu falei, vou encarar, porque antes a dorzinha ali naquele momento, e você se livrar da dor, porque você conviver com a dor, já estava me limitando em algumas situações, não conseguia mais dirigir, não conseguia fazer determinadas funções. Então, quando a gente pensa num paciente com dor lombar, com crises de enxaqueca, por exemplo, e que você vai ter que aguardar para tratar e atenuar aquele sintoma principal, que é a dor, você não consegue que o paciente tenha uma qualidade de vida para seguir aquele tratamento. Seria isso? Exatamente. E essa ideia de que também um bloqueio só não funciona para curar uma dor totalmente. Então, isso pode acontecer? Pode. Mas é uma exceção. Então, normalmente nós precisamos de uma sequência. Então, o anestésico local, ele dura no tecido em torno de 5 dias. Então, quando nós fazemos o bloqueio uma vez por semana, é porque tem uma lógica. Entendeu, Stephanie? Já está acessando a sessão anterior. Exatamente. Então, é o tempo que o anestésico local está terminando de fazer a sua ação.
Então, por exemplo, quando você faz o primeiro bloqueio, normalmente a analgesia é em média, de 2 a 3 dias. Tem pacientes que ficam a semana inteira sem dor, tem pacientes que ficam 15 dias sem dor, às vezes eles fazem a cada 15 dias, e tem pacientes que têm um dia de alívio. Ou seja, tem pacientes que não respondem. Isso é normal em medicina. Então, você faz um medicamento X, não vai responder, mas outro Y vai responder naquele paciente, por conta da própria diferença genética entre uma pessoa e outra. Perfeito. Em relação a, por exemplo, essa questão, né, do resultado, para o nosso ouvinte entender, o bloqueio ele é capaz de eliminar completamente a dor ou ele apenas atenua aquele sintoma no momento ali do tratamento? Como é que funciona? Ele é capaz de eliminar totalmente a dor naquela hora, mas tem um momento que o anestésico local vai passar o efeito, e quando passar o efeito, você já deve estar fazendo um analgésico potente por via oral. Então, para quebrar com aquela dor aguda é excelente. E daí você mantém com outros medicamentos por outra via. Agora, você pode também, existem técnicas, por exemplo, você pode usar um catéter no espaço peridural, como essa anestesia que se faz para cesárea, por exemplo, é anestesia peridural ou raquianestesia. Na peridural, você pode colocar um catéter e esse catéter você pode manter. Então, um paciente, por exemplo, que tenha uma dor muito forte, que necessite uma internação, que você não consiga manusear em clínica, você pode internar, passar um catéter e fazer uma infusão contínua de medicamentos por essa via, e daí que normalmente é anestésico local com morfina, e daí o paciente tem um alívio prolongado pelo tempo que você quiser, e você faz uma programação para ir retirando o medicamento de modo que você consiga aliviar a dor do paciente. Então tem técnica para tudo. Pois é, e a resposta vai depender mesmo de cada caso, de cada paciente. A gente vai continuar aqui com o Dr. Durval Kraichett, ele que é anestesiologista e especialista em clínica de dor, lá da Clínica de Terapia da Dor. Mas vamos ao Metro 1 Informa, na sequência, intervalo comercial, e a gente volta conversando com ele sobre o uso dos bloqueios anestésicos no tratamento da dor. Metro1.com.br informa. Boa tarde, Stephanie. Muito boa tarde a todos. Os eleitores que precisam fazer o recadastramento biométrico em Salvador têm até o dia 22 de dezembro para realizar o procedimento, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia entra em recesso no dia 23, um sábado. O serviço será retomado apenas no dia 2 de janeiro. De acordo com o TRE, 48 municípios baianos estão em fase de recadastramento obrigatório dos eleitores. O prazo final para a atualização do cadastro nas cidades é o dia 31 de janeiro de 2018. E também no Metro 1, oficiais do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Salvador resgataram no início da madrugada de hoje um jacaré nas proximidades de Pernambués. De acordo com a corporação, o animal é encontrado em águas pobres de nutrientes. Ele foi localizado por um segurança de uma loja de veículos da região. Essas e outras notícias você confere no metro1.com.br. Matheus Simoni para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Agora 4h38, estamos de volta com o Metrópole Saúde, hoje recebendo aqui Dr. Durval Kraichett, ele que é anestesiologista e especialista em clínica de dor, lá da Clínica de Terapia da Dor. A gente está falando aqui a respeito do uso dos bloqueios anestésicos no tratamento da dor. No primeiro bloco a gente falou, né, um pouquinho sobre o que é esse tratamento, né, quais são os tipos de bloqueio. Para você que está pegando a entrevista agora, quer entender um pouquinho melhor, a gente vai detalhar quais seriam as principais indicações, né, doutor Durval, para o uso desse tratamento. Entram aí as dores, essas principais que a gente ouve queixas por aí, enxaqueca, dor lombar, que a gente ouve muita gente reclamando de dor lombar, dor em joelho. Quais seriam aí as principais indicações? Todas essas dores que você acabou de citar, Stephanie, elas têm indicação para bloqueio. Enxaqueca, por exemplo, principalmente na cefaleia tipo tensão ou na dor de cabeça cervicogênica, que você pega mais essa região alta de pescoço, próximo já à cabeça mesmo, e você pode fazer um bloqueio, a gente chama de bloqueio de nervo craniano, bloqueio occipital. Você pode bloquear tanto o nervo occipital maior e menor, que fica nessa região. No final dá uma sensação de cabeça oca, que é meio esquisito, mas o paciente sente um alívio enorme, e com a repetição
muitas vezes cessa essa manifestação. Isso é muito comum também, essas dores de cabeça em região posterior. Quem tem problema de disfunção temporomandibular, Sim. de DTM, essas pessoas que têm, por exemplo, quando abre a boca, um estalido, um ruído, né? Na abertura da boca, ou uma contratura muscular, por exemplo, se palpar essa região aqui da temporal, próxima à orelha, se tem dor também, né? A palpação, ou essa região aqui próximo ao lábio, né, do músculo masseter, tem muita dor também. Então o bloqueio funciona muito bem quem tem essas duas manifestações que não são incomuns. Na dor na região cervical, por exemplo, na hernia cervical tem indicação perfeita. Inclusive existem bloqueios mais específicos que é feito no centro cirúrgico, guiado por radioscopia, que você pode injetar corticoide exatamente muito próximo à saída da raiz nervosa. Então, que a gente chama dos bloqueios peridurais interlaminares, ou seja, você pode fazer com segurança guiado por um aparelho que é o radioscópio, que o anestesiologista ou clínico de dor vai exatamente no local específico. Isso pode ser feito também na dor lombar, no que a gente chama de lombociatalgia, que é aquela dor que irradia, que vem da região lombar, irradia, né, até a ponta do pé. Normalmente essas dores que irradiam, né, por exemplo, na região cervical, que vai até a mão, ou na região lombar, que vai até o pé, são dores com compressão, normalmente relacionadas ou compressão por hérnia de disco, que todo mundo já ouviu falar, ou por uma estenose. Isso é muito comum em idoso, né? A estenose de canal, ou por alguma compressão extrínseca, que é um tumor, que é muito raro, é menos de 1% dos casos. Então, os bloqueios são bem indicados nessas situações e podem levar a um alívio enorme e reduzir também a ingesta de medicações por via oral. Outros casos que podem ser utilizados, como eu falei anteriormente, é um ombro doloroso, que é importantíssimo, ajuda bastante, e isso tem evidência clínica, você está escrito também, que pode auxiliar bastante no resultado. Bloqueio é interessante também quem tem dor crônica abdominal. Então a gente pode ter uns bloqueios específicos que a gente chama de bloqueio de parede abdominal, que nós temos os nervinhos que passam próximo à musculatura do transverso, que é um músculo do abdômen. Então a gente coloca anestésico local ali, guiado por ultrassom. Essas técnicas são cada vez mais seguras. Por exemplo, para quem tem uma artrose de quadril, que não consegue andar. Então, enquanto a cirurgia não vem, porque normalmente esses pacientes caminham para prótese de quadril ou prótese de joelho, os bloqueios específicos guiados por ultrassonografia que nós temos na nossa clínica, e torna a técnica cada vez mais segura, que também a gente utiliza a ultrassonografia junto com o aparelho que estimula eletricamente o nervo. Então você sabe exatamente o que é que você está fazendo. Então com esses dois instrumentos nós conseguimos chegar no local de forma correta, e daí nos pacientes que têm artrose de quadril, você pode fazer um bloqueio que a gente chama de bloqueio de nervo obturador, e colocamos exatamente o anestésico local próximo à área de maior estímulo agressivo, no caso da artrose, né, que é na junção articular, e daí você tem um alívio que às vezes dura 6 meses. Então é muito bom isso. A mesma coisa do joelho. Então, uma injeção de anestésico local com corticoide no joelho pode durar até 6 meses o alívio da dor, que isso já é um ganho enorme. Você evitar que o paciente tome, por exemplo, medicações que podem levar a náusea, vômito, ou prender o intestino. Então, que nós evitamos. Então, a coisa mais bacana do bloqueio é você poder reduzir esses efeitos adversos, principalmente na população idosa, que está crescendo cada vez mais. O meu consultório mesmo tem uma população de 70, 94, que é grande. E esses pacientes têm muita artrose, e vai ser provavelmente um dos problemas sérios de saúde mundial. Então, o bloqueio pode evitar que você utilize prótese. Isso para o sistema, por exemplo, único de saúde, para o SUS, que nós estávamos conversando antes, é pôr a mão na roda, né? Num termo mais popular. Por quê? Você pode, por exemplo, enquanto o paciente está na fila
para fazer a prótese de quadril ou de joelho, fazer esse paliativo, mas que oferece uma qualidade de vida ao paciente. E muitos pacientes lá eu coordeno um ambulatório de dor do Hospital Universitário, do Hospital das Clínicas. Nós fazemos lá, em média, em torno de 50 bloqueios regionais, esses locais, em torno de 17, 18 bloqueios guiados por ultrassom e estimulação nesses pacientes mais complexos. Então, nesses casos, os pacientes podem esperar o procedimento com a qualidade mais de vida, né? Melhor. Então, para quem não tem, por exemplo, acesso a seguro de saúde, você pode realmente se matricular no serviço de dor do Hospital das Clínicas, desde que tenha indicação do seu médico assistente. Aqui tinha até um ouvinte que perguntou sobre isso. Ela botou: boa tarde, o SUS cobra esse tratamento? Ela pergunta, na verdade, a respeito das infiltrações que a gente comentou rapidamente no início do programa. Então, a infiltração de fascite plantar, não é isso, Stephanie? Não, aqui é outra pergunta. Ela pergunta, na verdade, se o SUS cobre esse tratamento entre infiltrações. Aqui tem outro ouvinte que está perguntando sobre a fascite plantar, que é o famoso esporão. Isso. Aqui já A fascite plantar tem indicação pode ter indicação de infiltração corticoide. Tem que ter muito cuidado, porque nós não injetamos nunca corticoide em tendão, porque você tem risco de romper tendão. Então você normalmente injeta no local apropriado para evitar essas complicações. Então, cuidado com o corticoide deve ser esse. Ela disse aqui: eu tenho esporão, não consigo às vezes nem colocar o pé no chão. Como eu posso fazer para amenizar essa dor? O uso dos bloqueios, né? O uso dos bloqueios ajuda bastante. Fisioterapia é fundamental. Então tem várias formas e técnicas de movimentos que podem ajudar a recuperação da fascite plantar, e você pode usar gelo também no local, é bem interessante. Fazer bastante alongamento também. Então pronto, já tá aí passada a dica para nosso ouvinte. Aqui tem um outro ouvinte que está escrevendo a pergunta dela. Enquanto isso, a gente vai para o Metro1 Informa e Giro de Saúde na sequência. Metro1.com.br informa. Com a seriedade necessária. Leia mais sobre essas e outras notícias no metro1.com.br. Paloma Moraes para o Metrópole Saúde. Giro de Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência, referência e agora com acreditação ONA. Olá, Stephanie, uma ótima tarde a todos. O Conselho Federal de Medicina divulgou hoje novos critérios para a definição de morte encefálica. A mudança nos procedimentos impacta o processo de doação e o transplante de órgãos. A partir dessa modificação, os órgãos poderão ser doados após o consentimento da família e a confirmação da morte cerebral do paciente, depois da realização de exames diversos. Essa nova resolução define que, além do neurologista, outros especialistas como médico intensivista, neurocirurgião ou médico de emergência poderão diagnosticar o fim da atividade cerebral. De acordo com o Conselho, considera-se que houve morte cerebral quando o paciente tem parada irreversível da respiração e de todas as funções do cérebro, incluindo o tronco. Tiveram início na manhã de hoje as consultas para uma nova etapa do mutirão de cirurgias eletivas do governo do estado no município de Ilhéus, sul da Bahia. O mutirão vai atender os pacientes que necessitam realizar cirurgias de hérnia umbilical, inguinal e epigástrica, histerectomia e colocistectomia. As pré-consultas serão realizadas até esta quinta-feira nas unidades móveis que ficarão estacionadas na Praça Soares Lopes, ao lado da Igreja Catedral. Serão realizados 180 atendimentos diários a partir das 7 da manhã. As cirurgias começam a ser feitas a partir do dia 17 de dezembro, já no Hospital da Costa do Cacau, que será entregue nesta sexta. Além dos residentes em Ilhéus, a iniciativa beneficiará ainda os moradores de outros 7 municípios. Leia mais detalhes sobre essas e outras notícias no metro1.com.br. Eu sou Luísa Leão e amanhã eu volto com mais um Giro de Saúde.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Aqui no estúdio a gente continua com o doutor Durval Kraichete, anestesiologista, especialista em clínica de dor, da clínica de terapia da dor. A gente está falando aqui a respeito do tratamento com os bloqueios anestésicos. A gente já falou bastante sobre isso, mas é importante a gente trazer isso aqui, até porque, doutor Durval, os ouvintes às vezes acompanham aqui nossas entrevistas e aí estão ouvindo falar de anestésico, de corticoide e ficam imaginando isso como uma realidade muito distante ou em casos mais complicados. Vamos trazer um pouquinho aí a respeito, né, que o bloqueio ele não funciona somente para dores crônicas, né, ele pode ajudar também quem tem ali uma situação pontual, uma dor aguda em algum local também? Perfeito, porque a dor aguda, por conceito, já dura pouco tempo. Então, um bloqueio, ele pode ser curativo nesses casos. Então, muitas vezes você faz apenas um, diferente da dor crônica, que você precisa de 5, 10. Na dor aguda, muitas vezes, entre 1 e 3, a gente consegue um resultado excelente. Então, tem muito paciente que já para mim, você, eu não quero mais, né? Porque tem medo de agulha, mas toma porque está com muita dor, né? Na hora do desespero, as pessoas assim perdem o medo, né? Também. Mas tem que perder mesmo. Até o depoimento que eu dei mais cedo, né? O meu quadro de bursite, inclusive, eu consegui aliviar. Eu já não estava conseguindo dirigir mais sem sentir dor, fazer determinadas situações. E assim, o bloqueio que me deu uma resposta bem rápida, eu até queria falar sobre isso, a questão da resposta. Ele pode trazer aí, pequenas quantidades de sessões, já trazer um ganho para esse paciente, não é isso? Exatamente. E evita que você tenha efeito colateral indesejável. Você mesmo que tem alergia anti-inflamatória, foi perfeito o bloqueio. Exatamente. Agradecer a doutora Roberta Moitinho, minha médica querida lá da Clínica de Terapia da Dor, que tirou meu medo dos bloqueios. E a gente está aqui justamente para trazer isso para os nossos ouvintes. Tem uma ouvinte aqui que perguntou, a gente falou a respeito, né? Ela está até digitando de novo. A gente falou aqui da ouvinte que perguntou se o SUS cobria esse tipo de tratamento. A gente já falou que sim, né? Que tem um núcleo que é lá coordenado pelo senhor. E aqui ela pergunta: como faço para inscrever minha mãe para fazer esse bloqueio? Ela sofre muito com dores. E ela pergunta o nome do médico, o doutor Durval Kraichete, está aqui com a gente hoje. Então, você precisa passar por um médico, pode ser um ortopedista ou um clínico, e daí ele enviar uma solicitação pelo SUS para a universidade, e lá, se sua mãe tiver critério para realmente fazer o procedimento, nós matriculamos. É um serviço muito cheio. Nós atendemos em torno de 150 pacientes, tem que ter muita paciência, tem que chegar lá cedo e sair tarde. É um pouquinho difícil, mas o tratamento é de primeira. Mas que bom, né, que a gente já tem disponível aí no Sistema Único de Saúde esse tipo, né, de tratamento, porque muitas vezes, né, a gente vem aí tentando com terapias que acabam dando uma resposta, né, mais demorada para esse paciente. Quando a gente fala em situações de pacientes idosos, a gente sabe que a importância de tirar aquela dor, que é o sintoma principal, independente, né, se ele tem alguma doença relacionada, se ele tem alguma dor crônica específica, você conseguir amenizar aquele sintoma da dor já é um grande ganho, né? Claro, e agora a clínica também tem uma novidade bacana, que é o uso de tratamento com ondas de choque. Exatamente, a gente conversou com o Dr. Vitor Baraúna. Exatamente sobre isso. Então, para quem tem, por exemplo, medo de agulha, não quer submeter à acupuntura, a terapia por ondas de choque pode funcionar bem nessas dores musculares, pode funcionar aí na fascite, no ombro doloroso, na artrose localizada. Então, é bem bacana. E também o número de sessões está em torno de 3 sessões para o tratamento completo. Aproveitando que a gente falou disso, já estamos aqui quase no finzinho, é possível fazer as duas situações combinadas, o bloqueio e o tratamento por ondas de choque, ou são coisas independentes? Não, o ideal é que nós façamos um, depois outro, porque inclusive pode onerar um pouco o paciente, porque terapia por ondas de choque o convênio ainda não cobre aqui na Bahia, então é um tratamento particular. Então, o que eu indico, o que eu recomendo é o seguinte, que se faça um procedimento, caso não dê resultado, você faça um outro. Então, você opta por um ou por outro, mas a terapia combinada também é interessante. Perfeito. Pode, não tem um, não contraindica o outro, desde que você não faça no mesmo dia.
Em relação a gente falou aí de convênio, o uso de bloqueios, ele já é inclusive coberto pelos planos de saúde, o paciente pode fazer esse procedimento. Exatamente. O procedimento pode ser feito pelo convênio, muitas vezes o convênio não entende que precisa mais de uma aplicação, então nós temos uma certa dificuldade em conseguir fazer o tratamento muitas vezes completo por conta disso, de forma regular. E hoje talvez o que impacta mais no tratamento é exatamente um pouco da resistência dos convênios, mas normalmente eles autorizam o tratamento completo na medida que entendem que dor crônica é uma situação que precisa de assistência um pouco mais prolongada. Perfeito. Eu queria agradecer aqui sua presença, Dr. Durval Kraichett conosco, anestesiologista, especialista em clínica de dor da Clínica de Terapia da Dor. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas numa próxima a gente vai continuar falando aí sobre as terapias para aliviar as dores dos nossos ouvintes, dos pacientes da Clínica de Terapia da Dor. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado a todos. Pois é, pessoal, eu fico por aqui com o Metrópole Saúde, vem aí na sequência Jornal da Cidade, segunda edição, e hoje é dia dela, a doutora Gilda Fux, CREMEB 1930, já postos aguardando a sua participação, então daqui a pouquinho fique ligado no Jornal da Cidade, segunda edição. Tchau, tchau, até amanhã. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.